Graças a Deus. Que Deus venha abençoar a todos os que me assistem nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para mim é uma alegria, um prazer chegar aqui e poder transmitir alguma coisa boa da parte de Deus para você. É tudo que eu desejo. Eu desejo que o Espírito Santo, o qual eu tenho tomado como o meu guia, o meu mestre e também o meu ensinador, além de ser o consolador, aquele que habita conosco. Eu tenho tomado ele e por meio dele eu tenho lido as Escrituras, aprendido, ouvido e estou muito agraciado pela presença dele dentro de mim. Eu desejo que ele encontre no seu coração lugar. Como outrora eu tinha um homem em primeiro lugar aqui dentro. Desde o dia em que eu permiti que o Senhor Jesus Cristo me libertasse, então tomou lugar dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer aos inscritos deste canal. Se eu pudesse, eu faria mais por vocês, mas eu posso orar por vocês e eu tenho feito isso sempre. Sempre eu tenho desejado que esse canal possa ir longe, levando a palavra de Deus, levando o amor de Jesus a corações. Não pensa que o Senhor Jesus está limitado a mim, ou limitado a alguma igreja ou a alguém. Não. O Espírito do Senhor Jesus está nos corações verdadeiros em toda a face da terra. Quando você me vê aqui, eu sou apenas um grãozinho de areia, um simples trabalhador na vinha do Senhor. Eu sou um simples trabalhador na vinha do Senhor. Além de mim, tem muitos ministérios que o Senhor Jesus Cristo opera também. Tem muitos e muitas maneiras do Senhor Jesus Cristo operar. Você, se crê no Senhor e também é uma testemunha de Cristo, você também tem um ministério. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Aqui você encontra apenas a palavra de Deus. Aleluia. Permita-me falar um pouquinho com você, alguns minutinhos. No passado, o Senhor Deus falou de diversas maneiras. Hebreus capítulo 1 diz, e muitas vezes ele falou aos pais, às pessoas, ao povo hebreu, ele falou pelos profetas, porque havia entrado o pecado desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Entrou o pecado e Deus os expulsou e Deus não tinha mais contato, porque Deus não pode habitar onde está o pecado. Isso seria compensado futuramente na morte do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Futuramente eu digo, mas porque já passou tudo isso. Eu digo, mas demorou desde o Éden até essa ocasião, demorou por volta de 4.000 anos. Então, nesse tempo de Cristo para trás, Deus falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou-nos nestes últimos dias por meio de Jesus Cristo, seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1. Muito bem. É porque no passado ele tratou naquela aliança
com o povo hebreu, tirando-os do Egito. Ele mesmo os levou ao Egito para mostrar o seu poder a Faraó e as nações que oprimia Israel. Depois ele os tira do Egito e leva até Canaã. E por causa do pecado, muitas vezes Israel se tornou escravo da Babilônia e de outras nações, da Assíria, por exemplo. Mas às vezes Deus permitia e levava cativo algum profeta, até mesmo a Babilônia, como é o caso de Ezequiel e de Daniel, para Israel continuar recebendo de Deus a palavra e para Deus provar àquela nação ímpia que ele tinha profeta hebreu em diversos lugares. Muito bem. Então, quando Jesus Cristo começa o seu ministério, nós encontramos em Mateus, no capítulo 10 de Mateus, é que ele envia os 12 e diz para os 12, e tem as citações dos nomes dele ali em Mateus 10, de todos eles, e ele dá autoridade e poder para expulsar os demônios, para pregar o evangelho, entrar nas casas, nas aldeias, nas cidades. De graça eles tinham recebido esse poder, de graça eles deveriam dar. E nós encontramos que eles foram ao mundo, mas não fizeram um grande ministério. Sabe por quê? Porque o verdadeiro ministério destes homens viria justamente depois do Pentecoste. Depois do Pentecoste, quando eles recebessem a unção que haveria de vir sobre eles, então eles não seriam mais apenas testemunhas de Jesus, apenas ali em Israel, como no caso de Mateus 10. Mateus 10, Jesus diz, não vai para os outros caminhos dos povos do mundo, mas vamos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ficou limitado ali, apenas dizendo, Jesus é o Messias, e os fariseus criticando, apenas ia entrando e fazendo milagre. Às vezes Jesus operava muitos milagres para provar que Deus estava com ele. Mas o verdadeiro ministério nos santos apóstolos do Senhor, nos discípulos de Cristo, nos pastores, nos evangelistas, em todos os que foram levantados por Deus, viria depois do Pentecoste, porque seria vindo o Espírito Santo. E justamente é esse Espírito Santo que eu tenho tomado como o meu guia, o seu guia, o Espírito Santo. Na velha aliança, não havia vindo ainda o Espírito Santo. Você não era batizado. Deus não podia falar com você por meio do Espírito. Ele tinha que usar um vaso de carne, subir na montanha, no caso de Moisés, e ouvir a voz de Deus e descer, falar ao povo. Hoje já não é mais assim. Não, não, não e não. Hoje você tem acesso, depois que o véu do templo rasgou-se com a morte do Senhor Jesus Cristo, aquela parte que era feita pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes, abriu-se para todo homem e mulher que nasce de novo entrar no Santo dos Santos. Então aquela dispensação passou. E veio justamente o tempo da vinda do Espírito Santo habitando em mim e em você, o qual não encontramos promessas, nem promessa dentro do Espírito Santo para cá, da vinda de algum homem para pregar o que a Bíblia não pregou ainda. Não existe isso. Não encontramos. Gálatas, o apóstolo Paulo afirma veementemente, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anunciar outro evangelho além deste que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Então eles dizem aí, se você ficar só com a Bíblia, você não vai no rapto. Inventaram isso, sim? Porque
Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, Paulo escreve, se aquele espírito habita em você, esse é o Espírito Santo. Esse espírito também transformará os vossos corpos abatidos. Então eu tenho tomado o Espírito Santo como o meu mestre, o meu guia, e eu quero, por meio dele, ler alguma coisa em cima deste assunto. O Espírito Santo é o que te ensina? Outrora eu achava que eram os livretos, mas eu aprendi pela Bíblia que o Espírito Santo nos ensina. Ali em Jeremias 33, ou 30 ou 33, está num desses dois capítulos. Eu tenho quase certeza que é o 33. Diz que Deus faria uma nova aliança com aquele povo de Israel. E nessa nova aliança ele não ia escrever novamente, escrever leis e mandamentos. Não, esta nova aliança, ele poria o seu espírito dentro de nós e escreveria nas tábuas de carnes do nosso coração a sua palavra, por meio do Espírito Santo. Na velha aliança ele escreveu lei, deu a Moisés as tábuas, uma parte, depois deu a outra parte, Moisés publicou ao povo. Os outros profetas que vieram depois de Moisés não trouxe outra lei, repetia a velha lei, a mesma lei de Moisés, porque nenhum outro profeta viria por outra lei. Deus já havia dado por Jesus Cristo. O mesmo por Moisés, o profeta. Deus já havia dado. Os profetas que vieram depois apenas vieram trazendo a palavra para o seu tempo, admoestando o governo da época, admoestando o povo hebreu onde eles estavam na época. O mesmo se aplica a Paulo em Gálatas. Se nós mesmos ou um anjo do céu anunciar outro evangelho, igual estão dizendo, se tu ficar só com a Bíblia, tu fica com a Bíblia, mas o verdadeiro evangelho é os livretos. Não é não. A Bíblia está completa. Esta é a palavra de Deus. A minha palavra é para você nesta hora. Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, falando do Espírito Santo, o qual eu digo que é o meu mestre. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha aí, irmão e irmã, tome o Espírito Santo como seu ensinador. Por que você troca o Espírito Santo pelo irmão fulano de tal? Hã? Aquele Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Agora em João capítulo 16, verso 13 ainda, Jesus continua falando do Espírito Santo, o qual veio em Pentecoste e verdadeiramente formou a igreja batizada com o Espírito Santo. Em Mateus 10, esses discípulos receberam autoridade, mas o batismo do Espírito Santo veio em Pentecoste. E vê quantas obras eles fizeram. Porque agora veio o Espírito Santo. João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, esse Espírito gosta da verdade. Ele não gosta de plágios, ele não gosta de mentira, ele gosta da verdade. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não pode te deixar ir se não está na verdade. Ele vai incomodar seu sono à noite. Quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar, vai me ver falando nos teus ouvidos isso aí. O Espírito Santo vai te incomodar. Você vai ser incomodado. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16 e 13. O Espírito Santo ensina, 14, 26, e nos guia. Graças a Deus. Aqui, para encerrar
Paulo ainda diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, depois que Paulo é cheio do Espírito Santo, vocês sabem a história de Paulo, o velho Saulo de Tarso, fariseu, perseguidor da igreja, mas quando ele recebe Cristo e o Espírito Santo vem morar nele, e ele se tornou Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, aquele grande missionário, sabe o que aconteceu? Ele escreveu e abriu diversas igrejas. E para a igreja de Corinto, ele, acerca do Espírito Santo, ele diz isso aqui. 1 Coríntios, no capítulo 2, ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Sim? Nem o espírito do branismo, nem o espírito do irmão fulano, o espírito que provém de Deus. Olha só. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus quer te dar revelação contínua, mas você fica dependente do homem. Você recebeu o espírito do homem. Sinto muito em te dizer isto. Olha aí, Paulo diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Essas duas escrituras estão unidas, do Evangelho de João e essa, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, e Paulo agora diz que falamos as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí ele diz logo abaixo que o homem natural não compreende essas coisas. Eu quero parar aqui. Você, onde está nesta hora? É um homem natural? Ou quer e já é uma pessoa, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo? Tudo isso depois da vinda do Espírito Santo. Aquele que está em você. Ainda dando cumprimento a essa palavra, em 1 João, no capítulo 2, o apóstolo João escreve assim. 1 João, capítulo 2, verso 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, dizendo: tem 7 mensageiros. Aquelas 7 igrejas de Apocalipse 3 eram igrejas locais, do tempo dos apóstolos ali. Eram igrejas locais. Não era a igreja de Éfeso do ano tal ao ano tal. Depois a igreja de Pérgamo, não tem nada disso. Eram igrejas locais ali. Existiam as 7. De Éfeso até Laodiceia já existia aquele tempo. Não que seria no final uma Laodiceia. Já existia naqueles dias a Laodiceia. Como hoje existe a igreja de Éfeso. Eram homens locais. Mostrando que no mundo inteiro sempre existiria aquelas 7 igrejas. Sempre existiria Filadélfia no mundo inteiro. Sempre existiria Éfeso. Sempre existiria uma igreja laodiceana. Sempre existiu. Não é agora que existiu. Então, isso não pode ser verdade. Então, agora João diz: estas coisas eu vos escrevo acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós. A unção do Espírito Santo que veio para te guiar, fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Porque se você tem o Espírito Santo como seu ensinador, que necessidade você tem que alguém te ensine? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, dando cumprimento ao Evangelho de João, o Espírito da verdade. Essa unção é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aleluia, graças a Deus. Vamos permanecer no Senhor Jesus Cristo? Vamos permanecer? Ele já falou a nós
por meio de Jesus Cristo. Ele sim era o verdadeiro prometido, o profeta prometido que veio e enviou o Espírito Santo e habita conosco, está em nós. Que Deus te abençoe. Pai Celestial, muito obrigado por estas palavras. Abençoe todos os que vão me assistir agora. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja com eles também, meu Deus. E também os que vão assistir depois, e os que já têm terminado de me assistir, seja com eles. No teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.